Qual a pele da Umbanda? Um dos dilemas mais conhecidos é aquele que pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Pode parecer engraçado, mas houve cientistas interessados em responder essa questão. E se acham que isso não nos afeta, sim, nos afeta muito. Dentro da Umbanda, encontraremos muitas perguntas que envolvem questões de onde ela veio e sua formação. Há correntes que afirmam que a Umbanda é africanista e remonta ao início dos tempos, que os rituais de candomblé, orixás e africanistas, de um modo geral, são a origem do seu conteúdo. Outras correntes afirmam que a Umbanda é uma vertente do espiritismo, sendo readaptada à linguagem e às terras brasileiras. Outros afirmam que ela nasceu do catolicismo, que ao encontrar a pagelança no Brasil, tomou novos ares, transformando-se no que ela é hoje. Haverá ainda aqueles que dizem que começou em origens mais remotas ou improváveis, sem qualquer comprovação arqueológica, como na lendária Lemúria, ou até vinda de alguma nação alienígena. Afinal, qual dessas afirmações é correta? Pode parecer muito estranho, mas todas trazem algum tipo de verdade, se analisadas de perto. Mas perguntamos, como isso seria possível? O que precisamos compreender é que a Umbanda não nasceu pronta, como a conhecemos. A Umbanda nasceu de um longo processo de gestação, com suas diversas raízes, como afirmam muitas teses escritas desde então. Antes de Zélio Fernandino de Moraes, ela já havia começado a se desenvolver em médiuns extraordinários e encontros mediúnicos, onde muitos estudiosos afirmam já chegarem entidades como caboclos e pretos velhos. Segundo W.W. da Mata e Silva, em seu Umbanda e o Poder da Mediunidade, Leal de Souza, em 1952, no Jornal da Umbanda, nos fala do caboclo Curuguçu, que teria chegado bem antes do caboclo das 7 encruzilhadas, já afirmando seus conceitos. Mas então, por que apontamos Zélio Fernandino de Moraes e o caboclo das 7 encruzilhadas como seus fundadores na data de 15 de novembro de 1908? Muito simples de compreender. Antes de Zélio, como afirmamos, já havia uma Umbanda latente, se formando aqui e ali, com suas diversas influências, mas ainda não consolidada. Não havia terreiros como conhecemos, rituais bem definidos, grupo mediúnico, desenvolvimento e giras de caridade que tanto a caracterizam. Esse é o grande mérito de Zélio Fernandino de Moraes e seu legado, com seus 8 primeiros terreiros. O que é necessário compreender, entretanto, que a maior função espiritual da Umbanda é ser agregadora. Ela é o encontro de todas essas raízes de espiritualidade em si. Ela é a grande encruzilhada onde todas as religiões praticam um diálogo. Mas com as divergências, os conflitos e as polarizações no mundo que conhecemos, muitos tentam transformar a Umbanda em algo menor. Talvez sendo apenas um segmento de outra religião qualquer. Para alguns pensadores, a Umbanda teria assimilado rituais e doutrinas, acabando por confundir o pensamento original delas. Nesse momento, e antes de tudo, será necessário compreender que a Umbanda tem vida própria e seu caminho bem definido desde o seu princípio.
pode-se afirmar que ela não é candomblé ou africanismo, nem espiritismo, nem apenas ciência, catolicismo, orientalismo ou macumba. Umbanda é uma religião completa em si e não apenas um segmento de outra qualquer, possuindo seus próprios templos, sacerdotes, rituais e grupo mediúnico. Enquanto discutem todas essas questões, não poderemos esquecer que ela é essencialmente universalista, ou seja, a união de todas as religiões em um único pensamento e a prática da caridade como regra máxima, como tão bem firmou o caboclo das 7 encruzilhadas. Deveremos compreender um ponto-chave para o nosso raciocínio. Mediunidade sempre existiu, em todas as culturas e tempos. Vamos encontrar seus vestígios dentro dos terreiros mais antigos de candomblé, nas searas espíritas, nos ritos do planeta. Mas ainda não era a Umbanda miscigenada, amorosa e ritualizada como amamos pertencer. Por tudo isso, afirmamos que a Umbanda não pode ser branca, negra ou amarela, e se pararmos para pensar, ser uma religião que congrega todas as vertentes de pensamento em si, em um mundo tão complicado quanto o nosso, é um verdadeiro presente. E que sempre haverá muita divergência à sua volta, filha da natureza humana em discriminar o irmão ao lado por critérios estranhos, como sua cor, posses, nações, cujo resultado sempre foi as graves injustiças sociais, como vemos ainda ocorrer em nosso mundo e que necessitam urgentemente serem banidas de nosso convívio. Mas uma coisa é fato indiscutível: a Umbanda nasceu para ser um caminho do meio, uma religião de todos, sem riqueza excessiva ou mercantilização, brasileira, mas sem nacionalidade, alegremente celebrada em 15 de novembro. Concluiremos que a Umbanda está aí para viver um novo milênio, onde as cores de nossas peles irão se fundir em uma única cor apenas, como tão bem predisse o caboclo Ogum dos Ventos em nosso terreiro. Estamos ansiosos por essa evolução. Muito obrigada por ter assistido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muita coisa boa está por vir.